venha para o canal Tricotando por aí. E vai descobrir que cada novembro é uma nova aventura. Aqui você vai ser feliz, aqui você vai descobrir como tricô é apaixonante. Venha para o canal Tricotando por aí. Seja bem-vindo ao canal Tricotando por aí. No vídeo de hoje nós vamos aprender a usar duas agulhas circulares do mesmo milímetro para fazer circunferências do tricô circular. Eu montei aqui uma quantidade de pontos pequena, que foram 50 pontos. Como pode ver, os pontos não encheram todo o cabo da agulha. E eu vou usar as duas agulhas ao mesmo tempo e vou ensinar para vocês essa técnica. Para que serve essa técnica? Quando você não quer usar as opções disponíveis no mercado, não quer usar, por exemplo, as agulhas de duas pontas. No caso de circunferência pequena que eu tô falando aqui, também não quer usar a Crazy Trio da Addi, aquele jogo com 3 agulhas pequenas. Não quer usar aquelas agulhas mini. E também não gosta da técnica do laço mágico. Então, você pode usar essa técnica que eu vou ensinar aqui. Para circunferências maiores, é óbvio que não daria para fazer com a Crazy Trio. E dependendo do tamanho da sua agulha de duas pontas, também não daria para fazer circunferências muito grandes com essas agulhas aí que eu falei. Mas o que a gente geralmente quer fazer com o laço mágico é uma circunferência menor do que o nosso cabo. Aqui é um cabo de 60. Como eu falei, as duas agulhas que eu vou trabalhar são do mesmo milímetro, a diferença aqui é o cabo. Eu coloquei aqui um cabo Mindful fixo e aqui é um cabo da Ginger, que é um cabo de nylon da Knit Pro. Então, eu coloquei esses cabos de cor diferente para ficar mais fácil a visualização no vídeo. Mas antes de começarmos, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu postar. Compartilhe com as suas amigas que também gostam de tricô, que vão amar conhecer essa técnica, e não deixe de comentar. Então vamos lá. Como eu disse, eu montei uma quantidade pequena de pontos, foram 50 pontos. Com a montagem long tail normal, né, que você faz assim, vem aqui, pega no dedão, pega nesse dedo e pronto. Vou tirar esse ponto que eu montei aqui só porque eu coloquei só para mostrar para você agora. Então, terminei de montar, eu vou levar os pontos para outra ponta da agulha, porque eu quero dividir os pontos. Metade vai ficar nessa agulha, metade vai ficar na outra, para trabalhar aqui com essa técnica. Porque se a gente tirar aqui pelo ponto final da montagem, pode ser que ele se desfaça aqui e a gente não quer isso. Então, eu vou tirar aqui 25 pontos para essa outra agulha. Pronto. Tirei os pontos para essa agulha, vou levar os pontos para o cabo, tanto aqui quanto aqui.
E assim é o setup para começarmos a usar essa técnica. Como eu disse, esse cabo aqui é de 60, esse também é de 60. Para fazer essa técnica, eu gosto de usar cabos menores. Logicamente, essas agulhas são agulhas de tamanho padrão. Eu não poderia colocar um cabo de 40 aqui. Então, eu tô colocando o menor cabo possível para a agulha. Um cabo compatível com a agulha. Então, agora, eu vou... Olha, aqui os pontos já estão unidos, né? E agora, nós temos que unir esses pontos aqui para fechar o círculo. Tem sempre que prestar atenção quando for fazer o tricô circular, para que as cordinhas, esse nozinho que fica aqui na base, fique voltado para dentro. A gente não quer que esteja torcido assim. A gente quer que esteja certinho. Então, aqui, coloquei os pontos na ponta das duas agulhas, porque eu montei um ponto a mais, porque eu sempre monto um ponto a mais quando eu vou fazer tricô circular, para não ficar aquele degrau no início do tricô circular. E esse ponto a mais a gente tem que matar logo na união em círculo. Com isso a gente tem uma união mais suave. Então eu peguei o ponto que estava nessa agulha de trás, que foi o último ponto montado. Os pontos foram montados aqui e terminaram nessa agulha de trás. E trouxe ele para essa agulha da frente. E peguei a agulha correspondente, a agulha que está conectada a esse cabo da agulha da frente. Para trabalhar nessa técnica, você precisa que você sempre pegue a agulha correspondente aonde você quer trabalhar os pontos. Então, aqui é até bom que os cabos sejam de cores diferentes para não confundir. Então, aqui eu tenho que esses pontos aqui vão ser trabalhados sempre com a agulha que está conectada a esse cabo verde. E aqui de trás, esses pontos vão ser sempre trabalhados com a agulha conectada a esse cabo marrom. Então, eu já peguei o ponto de lá pra cá e aqui eu vou fazer 2 juntos em meia. Perceba que o fio tá vindo lá de trás, porque lá foi o último ponto montado. A gente trouxe ele pra cá, mas o fio continua vindo de trás. Então, aqui eu já peguei a agulha correspondente e vou fazer 2 juntos em meia pela perna da frente, que é uma diminuição simples inclinada para a direita. E agora, eu posso levar esses pontos aqui de trás para o cabo. E vou fazer esses pontos aqui normalmente, seguindo a minha tensão normal de pontos. Então, terminei aqui de trabalhar todos os pontos dessa agulha. Vou levar eles para o cabo. E agora eu viro o meu trabalho. Porque eu vou trabalhar os pontos dessa agulha aqui de trás. Então, olha só. Para não confundir nunca, você percebe que esses pontos aqui foram trabalhados, esses aqui não foram. Então, por isso que eu virei aqui para puxar agora os pontos do cabo para a ponta da agulha.
Como você já sabe, a primeira carreira do tricô circular, ela é mais chatinha de fazer mesmo. Os pontos ficam mais apertadinhos na agulha, mas depois melhora. Então, aqui eu tenho que trabalhar com essa agulha aqui, porque é a que tá conectada à outra ponta da agulha, ao cabo, que eu preciso trabalhar os pontos. E agora, eu vou trabalhar com essa agulha marrom, porque eu preciso continuar. Esse aqui é o cabo que depois a gente esconde, tá? Então, o cabo que vem do novelo é esse aqui. Olha, se você olhar nessa direção aqui, a gente trabalhou esses pontos aqui e precisa trabalhar, olha só, precisa trabalhar aqui. Então, tem que colocar de uma forma que não fique torcido, tá? Então, ali a gente trabalhou e aqui eu quero ver primeiro a agulha que eu vou trabalhar agora, que é a agulha com cabo marrom. O outro fica lá para trás. E eu peguei a agulha que tá conectada no cabo marrom para fazer aqui, dar continuidade. Só você olhar assim, ó, que aqui a carreira foi feita até aqui, onde está saindo o fio, e aqui agora a gente dá continuidade, mas com outra agulha, que é a agulha que estava de trás, quando a gente fez aqueles pontos, agora ela está aqui na frente, por isso que a gente virou. Então, é bem parecido, se você prestar atenção, com o laço mágico, no sentido de que, no laço mágico a gente não divide sempre os pontos metade, metade, e vai trabalhando uma parte da carreira e depois a outra parte da carreira. Então, aqui também é a mesma coisa, só que não é uma agulha só, são duas agulhas. Para quem não se adapta bem com o laço mágico, tem essa opção dessa técnica aqui. Então, agora sim eu finalizei. Falta um ponto aqui. Então, agora sim eu finalizei essa carreira. E agora eu vou virar assim e vou levar os pontos para a ponta dessa agulha de cá. E essas que eu trabalhei, que era a agulha marrom, eu levo para o cabo. E deixo lá, eu não pego a ponta da agulha de lá para trabalhar os pontos da frente, eu deixo lá as duas pontas. E eu vou pegar agora a ponta desse cabo verde aqui, para trabalhar aqui os pontos dessa agulha. E é só continuar trabalhando aqui, ó. Presta atenção para que esse ponto aqui, que liga esse lado com esse, não fique muito frouxo. E para você não fazer nenhuma laçada aqui também. Aí você segue tricotando, sempre com a agulha correspondente aos pontos que você está fazendo da metade de cá ou metade de lá. Vou fazer aqui mais uma rodada aqui com vocês. Aqui o ponto que eu estou fazendo é o ponto Jersey, mas você pode estar fazendo qualquer ponto. Você vai seguir a instrução do seu trabalho. Terminei aqui o último ponto. Vou levar os pontos para a ponta da agulha de cabo marrom e
aqui eu levo os pontos do cabo verde para o centro. E agora eu pego a agulha do cabo marrom para continuar a trabalhar aqui. Vou terminar aqui essa carreira com vocês e vou explicar sobre a questão da agulha. Virei o trabalho e agora corresponderia aqui trabalhar esses pontos aqui desse cabo verde com a agulha correspondente ao cabo verde. Então, eu vou pegar agora, como você pode ver, o trabalho tá ficando bem certinho, em tricô circular normal, essa é uma circunferência pequena, mas como eu disse, poderia ser uma circunferência grande. E como você pode ver aqui também, os pontos não estão torcidos. Ficou bem fechadinha aqui a união em círculo, que é de onde tá saindo esse fio aqui. Porque a gente fez aquele mate. Na verdade, não foi um mate simples, foi o 2 juntos em meia, à direita. Mas, quando não é essa técnica, eu uso mate simples. Só porque essa técnica eu fiz 2 juntos em meia, porque ficava mais fácil. Então, olha só, agora eu vou trocar a agulha, vou trocar 2 agulhas aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante. Se você não tem 4 agulhas do mesmo milímetro, você pode trabalhar, no caso, usando essa técnica para fazer o tricô circular, tá? Se for para fazer tricô reto, para começar, que se fosse para fazer tricô reto, você nem precisaria fazer isso aqui. Você poderia trabalhar todos os pontos em uma agulha só. Mas, no caso do tricô circular, a gente sempre tem, perceba que a gente sempre tem uma agulha que vai ficar sempre segurando os pontos e uma agulha que vai fazer os pontos, que é essa aqui. E no caso daqui, é essa aqui. Eu vou trocar essas 2 agulhas aqui, que são as agulhas que seguram os pontos, para uma agulha de cor diferente. É o mesmo milímetro, tá? Que eu já estava trabalhando aqui, mas é de outro kit. Esse aqui é o kit Mindful, esse aqui é o kit Zing. É para ficar mais visível para você o que eu vou explicar agora. Então, essa aqui é a agulha. A outra lá eu vou trocar depois, tá? Vou trocar só essa por enquanto. Essa aqui é a agulha que segura os pontos. Então, ela tá de cor diferente dessa aqui, que eu já estava com ela conectada no cabo, e essa aqui também, para mostrar para vocês o seguinte: se você não tem 4 agulhas da mesma numeração, você pode trabalhar com uma agulha mais fina aqui, que é a agulha que vai ficar segurando os pontos. Porque no tricô circular, a gente sempre tricota os pontos com a mesma agulha, passando para a mesma agulha. Então, o que interessa é que o milímetro certo, correspondente ao fio e à sua amostra, fique do lado de cá. E do lado de cá fique a agulha mais fina, porque ela nunca vai virar o contrário. Porque como a gente está fazendo tricô circular, a gente nunca vira para o avesso. A gente vira aqui, no caso dessa técnica, para continuar
a fazer os pontos, mas não estamos virando efetivamente para o avesso. Então, eu tenho aqui, finja que essa agulha, ela é mais fina do que essa que tá aqui. Então, se você tem um jogo intercambiável e não tem outros kits, só tem um kit e precisa fazer com essa técnica, você pode ter uma agulha mais fina no lugar onde vai ficar segurando os pontos e no lugar onde você vai sempre fazer, vai ter a agulha certa para o fio e para o trabalho. Então, aqui eu vou tricotar essa volta com vocês para mostrar isso. Então, aqui eu tenho que pegar a agulha do cabo verde para fazer esses pontos aqui. Essa agulha aqui é a agulha certa para o trabalho. E aqui eu levo esses pontos aqui para o cabo dessa outra agulha, porque eu não vou trabalhar eles agora. Então, aqui eu vou fazer esses pontos. Aí, perceba que eu vou passar todos os pontos desta agulha para esta, usando sempre essa aqui, que é a de ponta lace. Essa aqui não vai nunca ser a agulha que vai ser a que vai tricotar os pontos. Ela vai ser sempre a agulha que segura os pontos. Então, por isso, eu poderia sim trabalhar com milímetros diferentes. Mas se você tem duas agulhas, dois jogos de agulha do mesmo milímetro, claro que é melhor, porque você não tem que ficar prestando atenção em nada. Vai ser menos uma preocupação para sua cabeça. Mas, de toda forma, no tricô circular, como não vira para o avesso, isso é só um detalhe. Olha só, agora eu vou virar aqui e vou puxar. Deveria puxar aqui para fazer aqui com os pontos da agulha marrom, mas antes de fazer, eu vou trocar aqui essa agulha também, para ficar bem visível para você que essa aqui é a agulha, essa verde aqui é a minha agulha seguradora de pontos, ela nunca tricota realmente. Então, agora eu levo os pontos para a ponta da agulha e eu vou pegar a agulha que está conectada no cabo marrom, que agora são os pontos da agulha marrom. E aqui eu levo esse aqui para o cabo e deixo lá. E aqui eu tricoto normalmente. Então, como você percebeu de lá, aqui também é possível perceber que essa aqui é a agulha que trabalha os pontos e a agulha verde é a agulha que segura os pontos. Vou terminar aqui rapidamente para começar de novo a próxima volta, para você perceber que isso nunca vai mudar no tricô circular, tá? Porque a gente nunca vira para o avesso. Então, aqui eu vou virar, mas é para continuar a técnica, não é para virar para o avesso e tricotar do avesso, é só para continuar essa técnica. Então, levei os pontos para a ponta da agulha verde. E aqui, era que eu terminei de trabalhar, eu só levo pro cabo e deixo lá. E agora eu pego... Sempre vou pegar, olha aqui, a verde de trás tá aqui. Não posso pegar a agulha de trás para fazer os pontos da frente. Eu tenho que pegar a agulha correspondente aonde está segurando os pontos. Então, essa agulha aqui, que é a minha agulha principal, que é a agulha certa para o trabalho, vai ser sempre a agulha que vai trabalhar os pontos. Por isso, eu disse que é possível sim usar essa técnica fazendo agulhas de milímetros diferentes. Assim, você não precisa comprar necessariamente duas agulhas iguais
para fazer essa técnica. Então, aqui eu vou dar continuidade aqui a essa volta. E, como você pode ver, essa já é a segunda volta desde que eu troquei a agulha aqui. E eu nunca trabalhei aqui na mão direita com a agulha verde. A agulha verde ficou sempre na mão esquerda. A mão direita sempre está com a agulha Mindful, que é a agulha prata. E agora viro, e aqui seria agora só continuar a fazer o mesmo que eu já estou fazendo. Sempre que eu viro, eu levo os pontos para a ponta da agulha verde e pego a ponta da agulha prateada aqui do mesmo cabo e faço os pontos. Então, como você pode perceber aqui, essa agulha que eu coloquei verde, para ficar bem visível aqui no vídeo, ela seria a sua agulha de outro milímetro. Seria, por exemplo, aqui, nesse caso aqui dessa demonstração, eu estou com todas essas agulhas aqui, são 3 milímetros. Só são de linhas diferentes da mesma marca. Mas, esse exemplo foi feito aqui para exemplificar que a agulha verde seria uma agulha mais fina do que essa prateada aqui. Porque assim você poderia otimizar o seu jogo de agulhas intercambiáveis e usar essa técnica mesmo que você não tenha 4 agulhas do mesmo milímetro. Lógico que se você tiver 4 agulhas do mesmo milímetro, você pode colocar elas normalmente e usar aí no trabalho fazendo essa técnica. Mas se você não tem, você pode fazer dessa forma. Aqui todas essas agulhas aqui são 3 milímetros, como eu falei. Só são de linhas diferentes, mas nessa demonstração a agulha verde seria a agulha mais fina do que a agulha que eu trabalharia. Então vamos dizer que a agulha prata seria, se fosse um fio mais grosso, né, por exemplo, a agulha prata, que é a agulha principal, a agulha que eu vou trabalhar sempre os pontos, seria uma agulha 4 milímetros. E aqui essa verde seria uma 3 milímetros, porque ela só vai sempre segurar os pontos, ela nunca vai tricotar. Então, nesse exemplo é para demonstrar isso, por isso que eu peguei agulhas de cores diferentes. E também por isso que eu peguei cabos de cores diferentes. Então, se você tiver cabos de cores diferentes para usar nessa técnica, é melhor, tá? E eu gosto, como eu falei, de usar o cabo de 60 centímetros, mas poderia ser outro. Se você não tiver de 60, pode ser o que você tiver aí. Mas quanto menor, eu acho melhor, porque eu tenho um caminho menor para levar do cabo para cá e seguir tricotando. E antes que eu me esqueça, se por acaso você for trabalhar essa técnica usando agulhas fixas, por exemplo, você pode até ter 2 agulhas do mesmo milímetro que sejam em tese boas para fazer essa técnica. No entanto, se elas forem de materiais diferentes, por exemplo, se essa agulha aqui for uma agulha de metal e essa agulha aqui da frente for uma agulha de madeira, quando você trabalhar esses pontos, você vai ter uma tensão. Quando você trabalhar esses pontos, você vai ter outra tensão de pontos. Porque o metal e a madeira, ou o metal e o bambu, ou o metal e o plástico, nunca tem a mesma
tensão de pontos quando você trabalha. Cada material vai te dar uma amostra diferente, uma tensão diferente. Então, não é legal que você, se for agulha fixa, por exemplo, que você trabalhe a agulha de trás como de madeira e a da frente como de metal, por exemplo. Não é legal. Agora, se for no caso que eu demonstrei aqui, se você tem 2 kits e aí você quer colocar como agulha que vai trabalhar os pontos, uma de metal, e deixar como agulha que segura os pontos uma de madeira, não tem problema, porque como você viu, essa agulha verde aqui que eu coloquei, que era para simbolizar uma agulha mais fina do que essa, ela nunca trabalhou os pontos, ela só segurou. Então, se for só para segurar os pontos, tudo bem. Se for no caso dessa verde que eu coloquei aqui, né? Tanto aqui no lado marrom, quanto aqui no lado verde, do cabo verde, a agulha verde. Então, se for só para segurar os pontos, como eu demonstrei aqui, tudo bem. Mas agora, se for 2 agulhas fixas que você vai usar para fazer essa técnica, onde você vai sempre trabalhar com metal na de trás e madeira na da frente, você vai ter uma peça onde vai ficar uma tensão atrás e uma tensão à frente. E não é o que a gente quer. A gente quer que a tensão de toda a peça fique igual. Então, preste atenção nesse detalhe. Então, vamos falar sobre vantagens de você fazer com essa técnica. Uma das principais vantagens seria que, por exemplo, vamos supor que isso aqui é um suéter. Lógico que se fosse um suéter, eu teria muito mais pontos na agulha, porque se fosse a parte do corpo, por exemplo, a parte lá da base ali, teria mais pontos. Mas finja que isso aqui é um suéter. Quando você está tricotando e você está trabalhando normalmente, você não teria que desatarrachar a agulha, se for intercambiável, estender o cabo para um cabo maior para poder experimentar. Nesse caso aqui que você já está trabalhando com 2 agulhas, metade está nessa agulha, metade nessa, não tem necessidade, porque você levaria os pontos para o cabo e vestiria a peça aqui normalmente, sem necessidade de estender o cabo. Principalmente, a questão de experimentar é problemática quando a gente está usando agulhas fixas, porque aí não teria a opção de estender o cabo, colocar aquele conector, que eu não tenho aqui agora, mas você sabe aquela pecinha que vem no kit. Conectar no cabo para estender e poder experimentar. Quando é agulha fixa, não tem como desatarrachar ali a agulha do cabo. Então, você teria que ou usar aquelas borrachinhas de silicone que existem hoje, que são tubinhos, que são bem compridos, e aí você passa, conecta na ponta da agulha e passa os pontos para ele. Ou você teria que pegar uma agulha de tapeçaria e um fio de desperdício, um fio qualquer que você tenha aí, e passar ponto por ponto por dentro da agulha de tapeçaria. E aí, quando você passar todos esses pontos para esse fio, você tira da agulha e experimenta. Então, aqui você já não tem que fazer nada. Já vai estar com 2 agulhas diferentes, metade numa, metade noutra, e já vai pegar e vestir. Então, aqui, finge que isso aqui é um suéter, você vai lá e vestir. Isso aqui pode ser, na verdade, como é uma circunferência menor, pode ser uma manga, né? Tá mais largo que o meu pulso, mas seria a parte mais grossa ali, mais em cima da manga. Uma desvantagem desse método é que se você estiver trabalhando como eu aqui, com o trabalho em cima de uma mesa, vai ficar fazendo sempre os barulhinhos. Barulhinhos de agulha encostando na mesa.
Mas se você não tricota na mesa ou não se importa com esses barulhos, não tem importância. Você vai conseguir trabalhar normalmente. E a principal vantagem de todas é você evitar a técnica do laço mágico. Se você não gosta, ou se você não se entende bem com ela, você não sabe fazer, ou sabe fazer e não gosta, não quer fazer. E aí você evita o laço mágico usando essa técnica aqui. Então, perceba que as junções ficaram ótimas. Se você quiser reforçar o fato das uniões aqui, para não ficar nenhum defeito, você pode sempre fazer o primeiro ponto aqui e o primeiro ponto aqui mais apertadinho, porque aí vai ficar melhor. Como eu já tenho uma tensão que é bem regulada, ela não é nem apertada demais, nem larga demais, eu não costumo apertar mais. Mas, se você quiser, você pode. Aí fica a seu critério. Então, ficou o trabalho aqui em círculo normalmente. Perceba que os pontos não estão torcidos, porque eu tomei o cuidado na montagem de deixar tudo certinho. E agora é só seguir, se fosse um trabalho normal, era só seguir tricotando aqui, seguindo as instruções da receita e seguindo o ponto decorativo da peça, se tiver ponto decorativo. Se não tiver, você vai seguir fazendo em meia normalmente. Então, essa era a técnica que eu queria ensinar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Experimente essa técnica e depois volte para contar o que achou. Compartilhe com suas amigas que também vão gostar de aprender. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu postar. E não deixe de comentar. Seu comentário é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é interessante e entregar para outras pessoas. Então, eu te vejo no próximo vídeo.